Pode rodar? Então, saúde para o Daniel. Ele vai agora mostrar para vocês os rolês. E aí, pessoal? Tá gravando? Bom, meu nome é Daniel Requena. Trabalho na Mandic Rivendell, sou engenheiro DevOps lá. E minha missão hoje aqui é provisionar um cluster de Kubernetes utilizando o COPS na AWS, em 7 minutos. Então, vou fazer o seguinte, não interessa a inclinação religiosa de vocês, rezem por mim, porque a chance de dar uma merda é gigante. Vamos lá, demo, direto, demo, beleza? Eu vou provar para vocês que dá para fazer. Já não deu certo o mouse. Shift Insert, que foi assim que a mamãe me ensinou. Só um instante. Agora não preciso nem olhar mais e copiar, é só fazer isso aqui, ó. Pronto, deu certo. Agora é o seguinte. Ok? Vamos lá. Então, agora vou explicar. O que eu fiz, tá? Bom, primeiro de tudo, eu vou tentar explicar rapidamente para vocês o que é o COPS. Então, o COPS, ele é um provisionador e gerenciador de clusters de Kubernetes. Ele suporta fazer instalação e gerenciamento na AWS, no Google Cloud Platform. Ultimamente apareceu ali uma demonstração direto na homepage deles para fazer DigitalOcean, mas eles têm outros providers, ele consegue fazer instalação em outros providers. Em graus de maturidade diferente. A AWS é com certeza a mais madura. Com ele você consegue provisionar clusters que vão do Kubernetes da versão 1.6 até 1.9, desde que você tenha a última versão. A última versão do binário consegue provisionar desde a primeira até essa aí. Você também consegue fazer updates, então você consegue pegar uma versão de 1.9.0 e jogar ela para 1.9.3, então você consegue navegar na minor, isso ele faz o provisionamento e atualização de tudo isso para você. Consegue fazer o upgrade, consegue sair da 1.6 para 1.7, da 1.7 para 1.8, da 1.8 para 1.9, e para aí, porque ele ainda não lançou a versão para 1.10, beleza? Você consegue customizar a configuração do seu cluster, você consegue customizar a configuração do próprio Kubernetes por baixo dos panos, ele é bastante flexível em relação a isso, e a ideia dele é te dar uma experiência muito parecida com o kubectl. Está cheio de desenvolvedor aqui. Quem já trabalha com Kubernetes sabe do que eu estou falando quando eu falo kubectl. Caraca, tem tipo 4 pessoas. Tá bom, ó, é o seguinte, o kubectl é basicamente a CLI que consegue falar com a API do Kubernetes e fazer a mágica acontecer. E ela é toda orientada a comandos como esses daqui, ó. Você vai fazer kubectl get pods, ele vai te editar os pods, kubectl create e um arquivo de definição YAML para criar sei lá, uma estrutura inteira dentro do Kubernetes. E o COPS segue essa mesma linha. Ele está embaixo do guarda-chuva ali do próprio Git do Kubernetes. Se você entrar no site lá do Kubernetes e falar, eu quero provisionar, né, você entra lá na documentação, ele te entrega como logo segunda opção, ó, tem o COPS, que é o Kubernetes Operator, para você fazer essa instalação. Então, ele vai te dar todos esses comandos que são muito parecidos, praticamente idênticos ao que você teria com o kubectl. Então, essa é a ideia dele, deixar uma experiência única aí. Uma vez criado o seu cluster, você vai conseguir editar e reconfigurar, e esses objetos do COPS, aí agora estou falando, ele te entrega uma ideia de objetos muito parecida igual o Kubernetes faz, esses objetos são definições em YAML, que também é a sintaxe oficial para você fazer edições de estruturas dentro do Kubernetes. De novo, a ideia é ficar igual. Ele suporta addons, não é addons de aplicação, não é muito esse conceito, é addons no sentido de que ele tem várias funcionalidades extras que você consegue plugar dentro do seu cluster de Kubernetes, que estão homologadas por eles. Então você ganha vários arquivos YAML, que na verdade criam várias estruturas do Kubernetes, mas já estão todas testadas para as versões do Kubernetes que ele te entrega. Isso facilita muito o incremento aí do seu cluster. Ele é um binário único em Go, então segue ali a mesma filosofia do Go. Ele suporta múltiplas CNIs, ou seja, camadas de rede, camadas de abstração de rede ali para conectar todo o seu cluster, para ganhar uma rede mesh ou uma rede VXLAN de comunicação, suporta Weave, Calico, Flanel e mais 5 middlers desse. Ele tem uma roadmap de tentar te entregar uma versão do binário do COPS um mês depois
que saiu uma versão do Kubernetes, então a gente está na versão 1.9, e no Kubernetes já está na versão 1.10. Você vê que esse roadmap já furou, porque já faz mais de um mês, mas isso acontece com bastante frequência. A demonstração aqui vai provisionar um master e 3 nodes. Se eu quiser utilizar o Kops para fazer um cluster production ready, assim, perfeitão, eu consigo, basta adicionar na linha que eu executei só mais 2 parâmetros, e você consegue criar um cluster que é multi-master, dividido em várias zonas de disponibilidade da Amazon, com nodes também distribuídos e esperando para você poder fazer o provisionamento. Então, é realmente muito rápido. Tá? Mas aqui, pelo tempo de 7 minutos, eu não consegui, ia ser muita máquina para provisionar. O que foi feito? Então, para poder dar aqueles 2 comandos que eu executei ali, eu tive que partir de algumas premissas que eu não vou mostrar como configura e basicamente eu tentei sumarizar aqui. Eu tenho uma EC2 na região que eu escolhi onde eu vou provisionar o meu cluster lá na AWS, e eu atachei a admin role nela. Não é muito seguro fazer isso, tem que tomar um certo cuidado, mas isso agiliza muito o processo de configuração e para cá ajudou bastante. E eu usei o Amazon Linux, porque eu não preciso fazer instalação de nenhum ferramental da própria Amazon para conseguir, que é um pré-requisito de quando você vai utilizar o Kops. Eu tenho um S3 também na região onde eu defini que vai ter o cluster, para guardar o estado do cluster, ou seja, os arquivos de configuração que definem a estrutura daquele cluster ficam guardados no S3, e você habilita lá o versionamento no S3. É bom porque você consegue ganhar ali um controle de versão ali baseado no S3 de como é que seu cluster evoluiu. E eu mostrei aonde está, eu exportei onde é que está esse S3 através de uma variável de ambiente chamada Kops State Store, que eu joguei lá no bash RC do Linux. Eu criei uma zona de DNS no Route 53, chamada setMastersContainer.intra. Ele é interno, tá? Eu não registrei esse domínio, isso aqui só vai funcionar para dentro da minha VPC, para dentro do meu cluster aqui que eu estou desenvolvendo. E lá dentro eu joguei o binário do Kops e o binário do kubectl. Ok? Então, é isso que eu precisei provisionar. Foi questão de minutos eu provisionei tudo isso. Dá para automatizar com Terraform, com Ansible, etc., mas isso é muito rápido. Pontos de alerta, por isso que eu coloquei essa sinalização. Escolham regiões da Amazon que tenham pelo menos 3 AZs. Porque quando você vai provisionar alguma coisa multi-master, você precisa de um número ímpar de masters para ter eleição ali de líder dentro do etcd, etc. Então, tomem muito cuidado. Se vocês forem fazer isso multi-master, tem que escolher uma Z que tenha 3. A de São Paulo já era, é só A e C. A B não está funcionando aqui em São Paulo. Limites da conta. O Kops, quando vai provisionar, ele está batendo na API da Amazon, está fazendo um monte de coisa, provisionando um monte de objeto. Mas ele não verifica se você já explodiu o número de Elastic IPs que você pode ter, ou se você estourou qualquer outro limite que está configurado por padrão. Às vezes até de EC2. Tá? Então ele não vai fazer isso para você. E cuidado com as permissões. No seu caso aqui, eu fiz um cheat que eu coloquei um admin role direto no EC2 e eu não vou ter esse problema. Eu espero. O que ele vai fazer para você? Ele está te entregando um cluster. O que é formado um cluster de Kubernetes? Basicamente, essa imagem aqui vai estar resumido, ele está te entregando. Aqui, e pensem que tem 3, tá? No meu cluster eu mandei colocar 3. Eu tenho um nó master, que abriga um API Server, que, na minha opinião, pelo menos de dentro do Kubernetes, é o coração do Kubernetes, que é para onde tudo aponta para ele. Se vocês olharem esse monte de seta que tem aí, ele vai colocar o scheduler, o controller, tudo isso aqui dentro do master. No caso do Kops, isso talvez na versão 10 vá mudar. Ele também coloca um etcd aqui dentro. O etcd é onde fica persistido todos os dados do seu cluster. Você foi lá e mandou criar um pod, você mandou criar um service ou qualquer um daemon set. Essa definição de como ele deve ser executado, etc., fica persistido aqui. Então, se você não fizer backup desse cara, ou não tiver um cluster, no meu caso eu não tenho, eu fiz um mais simples, você pode perder seu cluster, tem que tomar muito cuidado. E ele vai criar aqui os seus nodes com essas estruturas, o Kubernetes, o kubeproxy, e aqui dentro ele já instala Docker, já faz tudo isso para você ter o motor. Não está representado aqui, mas ele te entrega DNS Controller e o Daemon, e o Network Daemon, que eu falei lá, no caso eu coloquei aqui o Weave. Tá legal. Então o que foi feito? O comando que eu fiz, e ninguém conseguiu ver nada, foi esse aí. Na verdade foram 2 comandos. Então o que eu fiz? Executei Kops Create Cluster. Lembra? Mesma ideia do kubectl, ninguém conhece, mas acredita em mim. Kops Create Cluster, mandei criar um cluster. Legal, intuitivo por enquanto. T-Private, eu estou falando o seguinte, tudo está sendo provisionado dentro da Amazon em subnets privadas, não tem nada aberto para o mundo, ninguém vai receber IP
público, ninguém vai conseguir conectar. É mais seguro, dá um pouquinho mais de trabalho depois para poder expor as suas aplicações, mas em produção, por favor, só usem isso aqui, a não ser que tenha uma necessidade muito específica. Quero que tenha 3 nodes, então tem aqui node count. Esses três nodes vão ficar distribuídos em 3 regiões, na US East 2A, 2B e 2C. Isso aqui é o raio, porque era mais fácil para provisionar lá. Lembre, região com 3 AZs, por favor. Estou falando que eu vou utilizar o middleware de rede Weave. O nome do meu cluster chama cube.setmasters.container.intra, ou seja, o nome é cube, porque setmasters é só o FQDN completo. Eu estou falando que o meu DNS é privado, e isso dá diferença, tá? Porque o meu DNS só é registrado, ele só aparece dentro da minha VPC. Se qualquer pessoa aqui, depois de provisionado, tentar acessar alguma coisa do domínio desse ponto .intra, não vai dar certo. Existem outras formas de expor o serviço nesse caso. Falei que estou rodando na cloud da AWS, não era necessário, mas acabei de conversar com a Thalita, ela me falou que se eu não colocar isso na próxima versão não vai provisionar, então que bom que eu já pus. E depois, por último, eu fiz isso aqui. O que isso aqui fez? Só escrever um arquivo, na verdade N arquivos, gigantes de configuração dentro do meu S3. Ele guardou o estado lá dentro do meu S3 da definição do que é o meu cluster. E quando eu faço esse comando de macho aqui, ó, cops update cluster, sim, ele vai pegar esse cara, ler, e aí sim ele vai arrebentar a AWS fazendo uma pancada criando uma pancada de objeto, criando tudo o que você precisa para rodar seu cluster. Graficamente, o que ficou aqui ele me entregou uma VPC, um autoscaling group onde ele colocou o meu master, um autoscaling group onde ele colocou os meus 3 nodes separados em AZs totalmente diferentes, né? Então eu tenho aqui de alta disponibilidade, se cair esse data center da Amazon, esses 2 seguram. Ele segurou aqui os Elastic IPs, lembra que eu falei que eu provisionei um cluster privado. Nada disso está exposto na internet, então é assim que ele faz a comunicação de entrada para os seus serviços que vocês estão aqui. O que ele provisionou foi isso aqui. Isso aqui, o Route 53, foi eu que criei na mão. A Cops Machine é a máquina onde eu coloquei o Cops e fiz toda aquela instalação, e ele está persistindo o cluster dentro do S3. Então, graficamente, é isso que ele está fazendo. Mas, por baixo dos panos na Amazon, ele criou esse bando de objeto para você. Isso aqui tem um monte de coisa da Amazon. Aqui ele já entrega a configuração do kubectl para você. Então, quando você digitar lá que você quer operacionalizar esse cluster, ele já vai estar configurado para apontar para esse cluster que você fez, e tem todo esse bando de objeto dentro da AWS. Tá? Acredita em mim, eu já olhei, é isso mesmo que ele queria. Beleza. Quais são os próximos passos? Dentro do COPS, tá? Lembra que eu falei dos add-ons. Então, os próximos passos com o COPS, nesse caso, seria utilizando os add-ons. Lembra? São só arquivos de definição YAML, que você vai usar um comando kubectl, create -f e aponta para o path lá do GitHub desses caras. Já está pronto, tem pouquíssimas configurações para fazer, para você ganhar o quê? Você vai ganhar um dashboard de Kubernetes, então você consegue olhar e ver de forma gráfica o seu cluster. Ele já vai coletar métricas para você, de como é que está a saúde do seu, como é que está o consumo de memória, disco e várias outras métricas de dentro do seu cluster, não de dentro das suas aplicações lá dentro, se a gente faz de outro jeito. Ele já consegue, através dos COPS add-ons, integrar o DNS. Então você criou uma aplicação, expôs essa aplicação, ele vai já gerar um registro dentro do Route 53 da AWS para você com o nome da sua aplicação. O nome da sua aplicação é Gyropops? Vai ficar Gyropops, ponto, aquele FQDN gigante que eu marquei. Tá? Ele consegue fazer auto-scaling do seu... Isso aqui é um add-on, tá, pessoal? Ele consegue fazer auto-scaling do seu cluster, então ele vai detectar, você vai definir as métricas, eu quero CPU, eu quero memória, chegou nesse threshold, ele vai lá e começa a provisionar mais nodes para você, isso é considerado um add-on. Você consegue, inclusive, aqui, nesse cluster, na parte de auto-scaling, falar que você quer utilizar instância spot, isso é muito legal. Ele também vai te entregar um arquivo de YAML de definição para você poder jogar todos os logs de tudo que está acontecendo no cluster para dentro de um Elasticsearch. Você pode fazer alteração e apontar isso para outro lugar, para um Graylog, por exemplo. E ele te entrega, isso aqui eu descobri recentemente, é muito legal, ele te entrega um ALB, um Application Load Balancer, como um controlador ingress dentro da sua aplicação. Isso aqui ajuda muita coisa para a gente economizar dinheiro com ALB na Amazon. Você consegue ganhar toda a granularidade que um ALB entrega para você. Ele vira como se fosse um Nginx para você fazer o proxy por aplicação. Tá? E os próximos passos do seu cluster? Agora você tem um cluster funcional, já está funcionando.
Vocês estão acreditando em mim, né? Já tem um cluster funcional, tá? E aí o que você precisa fazer? Aí já não é mais com COPS add-on. Eu vou monitorar Prometheus, basicamente. Segurança é um processo contínuo. Tem que monitorar vários aspectos do cluster, fazer vários tunnels de segurança. Como é que você vai fazer a autenticação? Então, o seu time de desenvolvimento vai ter um usuário, um certificado, ou qualquer coisa que você vai fazer ali de autenticação para ganhar ali o quinhão dele, o espacinho dele dentro do Kubernetes. Então, como você vai implementar isso? São coisas que vocês vão fazer depois com esse cluster já pronto. Vou federar, vou pegar e falar, não vou deixar ele só aqui na Amazon de Ohio, eu vou colocar ele para rodar na Virgínia também, e tudo que eu provisionar em Ohio, ele vai provisionar na Virgínia também para eu ganhar a alta disponibilidade entre os data centers da própria Amazon, tá? Entre as zonas. Vou utilizar Service Mesh, então é mais uma camada de abstração para tirar métrica do seu serviço, latência, um monte de coisa, sem precisar mexer na aplicação, isso é super mágico. E, obviamente, depois você vai fazer deploy de microserviço. Ok? Então, são os próximos passos aí. Conclusão da demo, gente. Vamos lá. Espera aí. Essas aqui são as minhas referências. Eu vou abrir o negócio que eu acabei de exportar lá dentro do cluster, tá? É que ele vai demorar para subir um LB, pode demorar até 1 minuto, então, mas o cluster já estava de pé, depois eu vou provar para vocês. Quais são as minhas referências? A documentação oficial do próprio COPS, como fazer esse provisionamento na AWS de forma muito mais detalhada, num passo a passo muito mais detalhado. A página principal, né, dentro ali do GitHub dos add-ons, então, para cada um dos add-ons que você clica lá na pastinha do GitHub, ele vai ter um texto de um README Markdown, falando, você faz assim, a configuração faz assado, é bem interessante. Como é que você faz binário do kubectl e do COPS na última versão. E aqui, eu até coloquei em destaque o seguinte, todos os comandos que eu fiz, e mais uns outros comandos para poder colocar métrica, para poder subir dashboard, para poder fazer tudo, eu comitei aqui no GitHub, no meu repositório. Então, se você pegar essa receita aqui e executar isso, ou se você tiver uma máquina, uma EC2, nas mesmas condições que eu mostrei aqui para vocês, e executar todos esses comandos, vocês vão conseguir provisionar exatamente a mesma coisa. Eu não criei nada aqui, tem uma pequena alteraçãozinha num arquivo de configuração, mas é só para a dashboard funcionar de forma mais clara para vocês, tá? Vamos ver se pelo menos se o ELB da Amazon foi criado, eu deveria conseguir acessar. Espera aí. Olha só, olha só. Aham, tá vendo? Tá vendo? Fé. Mágico. Agora deixa eu ver se eu não errei. Yes! Beleza. Ok. Se eu tivesse mais coragem ainda, eu poderia pegar esse LB, a hora que eu mandei executar, eu falei, eu quero 3 réplicas desse cara. Eu posso abrir aqui uma aba anônima, colocar de novo. Tá vendo que ele está imprimindo o nome do servidor? Isso aqui é aqueles hashes gigantes que ele define como hostname de um container Docker, tá? Esse cara aqui tem que mudar, porque eu mandei subir 3 réplicas, e quando eu faço a exposição do LB, o próprio load balancer da Amazon já me dá o round robin entre eles. Eu vou tentar fazer, vamos ver. Foi 20 minutos. 20? Caraca! Quem diria? Só pra avisar pra não... Ó, tem esse nome zoado aqui, deixa eu ver como é que ficou o outro nome zoado. Mudou? Vocês conseguem ver? Ou não? Mudou. Abusei, né? Eu abusei. Mas acredita em mim, tem 3 rodando. Obrigado, pessoal.